Salve, arquitetos! Tudo tranquilo? Então, eu tava pensando em gravar essa semana e veio na cabeça gravar sobre o grande mestre Franquinho. Então, vamos saber quem é esse grande mestre Franquinho, apesar de estar no título. Falar sobre o Franquinho, o Frank Lloyd Wright, é um prazer porque é engraçado que eu já gostava dele mesmo sem saber quem era ele antes da faculdade. E vou contar um pouquinho pra vocês, vou falar sobre ele, um pouco da história dele. Só um minuto que a porta tá batendo. Eu digo que o Frank ele é um mestre porque ele é um mestre da arquitetura orgânica e ele que criou a arquitetura orgânica. Então, ele pode ser considerado mestre. E eu me inspiro muito nele porque as obras dele são simplesmente fantásticas. Frank Lloyd Wright ele nasceu em 1867 em Richland Center e morreu em 1959 no Arizona. Ele vivia muito bem até os 15 anos, quando o pai dele decidiu abandonar a família e ele se sentiu responsável por sustentar a casa. O seu irmão mais velho, de 2 irmãos, e aí ele saiu para trabalhar e começou a trabalhar numa construtora. E ele já começou a entrar nesse mundo de arquitetura, construção, e aí nasceu um grande mestre da arquitetura orgânica. E aí o que ele fez? Ele começou a se dar bem e a família dele acabou se mudando para Chicago quando ele tinha 20 anos. E a Chicago estava uma confusão porque estava sendo reconstruído do incêndio que teve em 71, né? E aí, com 20 anos, em 87, ele mudou pra lá. E ele, de cara, assim, conseguiu um estágio no escritório do Sullivan. Ele começou a se desenvolver e a se desenvolver. Bom, e aí, 3 anos depois, em 1890, ele já era responsável por todo o projeto residencial. Porque ele se destacava muito, o Sullivan percebeu que as pessoas iam e procuravam ele. E então ele já deu os projetos residenciais todos para o Frank Lloyd Wright. E aí, 3 anos depois, o Sullivan descobre que o Frank Wright estava fazendo projetos por fora. E aí, mandou ele embora. E dali, o Frank falou: putz, tô desempregado, tenho que fazer alguma coisa. Ele abriu o próprio escritório dele. E como ele já vinha se destacando nos seus projetos, um templo japonês precisava ser informado e convidaram ele para fazer essa reforma. E aí ele começou a ter envolvimento com a arquitetura japonesa e começou a buscar algumas inspirações para suas obras. E com a grande repercussão que teve essa reforma do templo japonês, a família Kaufmann resolveu contratar o Frank para fazer a casa numa cascata, uma casa para eles, né? Numa cascata. E aí, mal ele sabia que se tornaria no futuro um ícone da cultura norte-americana. E com isso ele teve mais contato com a arquitetura orgânica, que preza os materiais como pedra, madeira, do próprio local. E com isso ele adquiriu alguns outros conceitos, como ele mesmo dizia, que quanto mais o humano tem contato com a natureza, mais o seu bem-estar espiritual, físico e pessoal aumenta. Então ele começou a projetar e com algumas inspirações que ele teve com a reforma desse templo japonês na arquitetura japonesa, ele começou a projetar essa casa com alguns conceitos dessa arquitetura, como a horizontalidade, que tem a casa como seus elementos planos. Como elemento vertical é a grande chaminé que tem, com aberturas em vitrais, com iluminação direta e indireta,
e com os espaços internos ele trouxe o conceito de proximidade. E que além de arquiteto, ele foi designer de interiores, ele foi escultor, ele foi educador, né? Um mestre, muitas outras coisas. Eu vou botar agora no final do vídeo fotos da Casa da Cascata, para quem não conhece, interna, algumas fotos legais. E da maquete que eu fiz no primeiro período também, tem um videozinho rápido que eu vou botar no finalzinho. Acho que por hoje já tá bom de falar, já falei do Frank, contei a história dele, falei da Casa da Cascata, falei um pouquinho da arquitetura orgânica. Se vocês quiserem que eu fale de alguns outros arquitetos, ou de arquitetura, como arquitetura orgânica e outros tipos de arquitetura, comenta aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, já está esquecendo de falar. Um livro que eu busquei para poder montar esse vídeo foi isso aqui, Arquitetura, 50 conceitos e estilos fundamentais. É um livro muito bom, fala sobre arquitetos e arquiteturas diversas. Ele é do Eduard Denilson. E então é isso, já tá bom de falar mesmo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito. Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!